Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje, debaixo do calor escaldante que se sente neste estúdio, respondemos à pergunta estival que se impõe. Será que os mercados também vão a banhos? Será que há diferenças entre investir no outono, no inverno e na primavera e investir no verão, quando meio mundo vai de férias e o grande investimento do dia está relacionado com o custo da bola de Berlim na praia? Será que há perigo de escaldão nos mercados? E que fator de proteção solar devem os investidores usar? Então e se vier uma onda gigante de que ninguém estava à espera? Uma coisa é certa, é preciso sobreviver ao verão sem pôr em causa a estratégia do resto do ano. O ideal é que a carteira de investimentos não constitua uma preocupação durante o ano nem durante as férias. Ou seja, que não exista nenhuma posição, nenhuma ação, nenhum ETF que esteja sujeito a grandes oscilações e que impliquem uma ação rápida por parte do investidor. Ou seja, significa que a carteira já não estará bem construída e que as férias apenas tornam isso mais evidente. Uhum. Portanto, se tornar isso evidente, se calhar é porque a carteira precisa de diminuir o nível de risco e que não é compatível com aquilo que é desejado. Sim, mas hoje os mercados nas últimas décadas já não há o conceito de férias, ficou como coisa do passado, mas com a globalização e a digitalização e os mercados eletrónicos, o verão no hemisfério norte já não tem o impacto que tinha. O nadador salvador de serviço de hoje é o Jorge Duarte. Olá, Jorge. Olá. Analista financeiro da DEC Proteste Invest e que nos vai responder precisamente, espero eu, vais-nos responder precisamente à questão do episódio de hoje. Jorge, afinal, os mercados vão ou não vão a banhos? Eu se calhar não queria já dar o spoiler no início. Ok, muito bem. Podemos adotar esta estratégia. Sim. E, ok, se não vamos fazer isso, diz-me, um investidor no verão deve ter algum cuidado especial? Normalmente os investidores têm que ter cuidado com a volatilidade, ou seja, com o grau de oscilação dos mercados. E isso é que pode levar a grandes variações do seu património. E um dos fatores que pode contribuir para isso é a liquidez, ou seja, o número de transações que há em bolsa. Como na bolsa é o sítio onde se encontra as ordens de compra e de venda, imaginando que as melhores ordens de vendas estão aqui, as melhores horas de compra aqui, ou seja, as melhores horas de compra um valor mais baixo, as ordens de venda mais acima, e depois há muitos investidores aqui nestas zonas com ordens de vários montantes. Agora, imaginando que existe um investidor institucional que quer vender uma grande quantidade, ele lança essa ordem em bolsa. Se houver muitos investidores do lado de compra, essa ordem é logo absorvida e o preço não desce muito. Se houverem poucos, se existirem poucos, o preço vai por ali abaixo. Por isso é que a falta de liquidez causa maior risco. Na prática é basicamente o paradigma da lei da procura e da oferta, não é? Sim, mas neste caso é influenciada pelos volumes. Um grande volume leva muitas ofertas e faz com que o preço oscile muito mais. E era essa a típica situação que acontecia no verão. Como muitos investidores estavam de férias, havia menos ordens disponíveis no sistema e sempre que havia uma ordem maior, os preços oscilavam muito mais, de uma amplitude muito maior. Ou seja, por isso é que se dizia que as bolsas tinham mais risco no verão por causa da questão das férias. E isso ainda se põe hoje num mundo completamente digitalizado. Não digo completamente, mas Sim. muito digitalizado. Sim, é um problema que se tornou muito menos evidente, porque de antes, estando os mercados centrados nos Estados Unidos e na Europa, ou seja, na altura que o verão é verão no hemisfério norte, quando essas zonas do globo estavam de férias, muitas das pessoas que atuavam nos mercados financeiros iam de férias também e não havia tantas ordens. Mas, entretanto, nas últimas décadas, os mercados tornaram-se globais, muitas plataformas são eletrónicas. E, portanto, estão disponíveis 24 horas por dia? Sim, mesmo quando não estão disponíveis, muitas das ordens são introduzidas de forma automática e eletrónica que os investidores, as instituições e os market makers deixam sempre em permanência. Portanto, esse efeito das férias acabou por... Ficaram um pouco mais diluídos, se calhar. Sim, por exemplo, aqui na Bolsa de Lisboa, que era dos mercados, que ainda é um dos mercados mais pequenos, na década de 90, 2000, no verão, praticamente não existiam transações. Não existiam muito menos. Mas isso é uma realidade que mesmo o nosso mercado já não é evidente como era há algumas décadas. Mas explica-me, é o calendário, digamos assim, ocidental que determina
o maior número ou a volatilidade dos mercados? Determinou em tempos. Agora, com a globalização, acabou por não. Esse efeito já não se nota, porque, por exemplo, já há muitos investidores e muitas entidades a trabalhar na Ásia, na China e no Japão, que, apesar de também estarem no mesmo hemisfério, não têm o mesmo ciclo de férias que tem o Ocidente. E também a questão que já referi das ordens eletrónicas, etc., faz com que no verão não haja esse efeito, seja muito pouco visível. Então, os mercados acabam de funcionar mais ou menos, para bem e para mal, da mesma forma no verão como nas outras alturas do ano. Então, embora me tenhas dito agora um pouco diferente daquilo que eu tinha percebido no início, o que dizias inicialmente era quase como se o verão não fosse uma boa altura para fazer negócios, ou pelo menos para vender, não é? Sim, para vender ou para comprar. Antes o verão podia não ser, porque havia muito mais oscilações do que do resto do ano. Agora esse fenómeno já não é visível. Portanto, essa volatilidade que eu tentei ilustrar no início, típica do verão há 20, 30 anos, agora não se nota mais no verão do que noutras alturas do ano. Se calhar as questões geopolíticas acabam por ter uma influência muito maior do que propriamente a sazonalidade. Sim, agora como vemos com a nova Casa Branca e o Presidente Trump e as suas declarações, tem gerado muito mais volatilidade ao longo de vários momentos do ano. Exato. Ainda não aos poucos chegámos ao verão e já houve várias convulsões. Portanto, é mais por aí. É coisa para perguntarmos quando é que o Presidente Trump vai de férias? Exatamente, sim. Pois penso que o ano passado ele terá tirado só uma semana para jogar golfe, mas mesmo assim nós sabemos que ele está ativo nas redes sociais e há sempre o risco de que uma determinada declaração... Um determinado post, pronto, tenha repercussões enormes. Exato, mas aí como nós também aconselhamos na DEC Proteste Invest, não se deve estar atento nem reagir a quente a esse tipo de eventos geopolíticos, que são imprevisíveis e muitas vezes acabam por não influenciar uma estratégia de investimento que, se for consistente sim, de longo prazo... normalmente os impactos podem ser a curto ou até muito curto prazo, às vezes, não é? Sim, e depois às vezes, passado uma semana, até podem ser invertidos. Exato. Também nós vimos declarações contrárias. Portanto, tentar fazer isso, a menos que se tenha insider trading, mas isso é ilegal. Mas parece que já há algumas suspeitas de alguns mercados, sobretudo no petrolífero, que terá havido ordens bastante grandes antes das declarações, mas isso, pronto, neste momento terá cabo das autoridades americanas verificar. E sobre setores, há algum tipo de setor ou setores que no verão floresçam, digamos assim, ou pelo contrário que fiquem reprimidos? O turismo, por exemplo, ou a aviação, ou a indústria das bolas de Berlim. Não, mas mais uma vez essa correlação sazonal em algumas indústrias pode ser, mas não é necessariamente no verão. Por exemplo, agora com o Mundial, supostamente as grandes produtoras de artigos desportivos estariam na moda, mas não quer dizer que as suas cotações tenham evoluído favoravelmente. Neste momento a indústria da aviação civil está mais preocupada com o custo do combustível do que com o verão. Portanto, os outros fatores acabam por ser muito mais preponderantes do que a questão deste tipo de sazonalidade. Ok, e de um ponto de vista do investidor, olhando para o investidor, eu tenho um investimento, não interessa mais menor risco, não interessa, vou de férias, devo preocupar-me em acompanhar de alguma forma, ou seja, cuidados é que eu devo ter, ou esqueço porque vou 2 ou 3 semanas, não interessa e não quero saber, e tudo bem, ou devo ou fazer algum acompanhamento diário ou semanal dos meus investimentos? O que é que tu dirias? O ideal é que a carteira de investimentos não constitua uma preocupação durante o ano nem durante as férias. Ou seja, que não exista nenhuma posição, ou nenhuma ação, ou nenhum ETF que esteja sujeito a grandes oscilações e que impliquem uma ação rápida por parte do investidor. Ou seja, significa que a carteira já não estará bem construída e que as férias apenas tornam isso mais evidente. Portanto, se tornar isso evidente, se calhar é porque a carteira precisa de diminuir o nível de risco e que não é compatível com aquilo que é desejado. Normalmente, se a carteira já está diversificada e uma postura de longo prazo, não haverá nenhuma posição, quando digo posição, há uma ação, há um ETF mais específico que cria esse tipo de preocupação. E eu tenho um perfil assim um pouco controlador, se calhar obsessivo, e portanto gosto de ir acompanhando a par e passo, mas estou fora das minhas rotinas normais, estou fora do escritório, não tenho acesso ao computador. Que tipo de mecanismos é que existem hoje em dia
ou automatizações que me possam ajudar a ir mantendo ou a acompanhar precisamente o desempenho da minha carteira e dos mercados em geral. Infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva. Agora com os telemóveis é possível aceder a informação a qualquer sítio, Em qualquer tempo real, não é? Muitas das aplicações, das corretoras, dos bancos, estão preparadas para enviar notificações consoante há uma ação ou um ETF varia um determinado valor. Se a pessoa desejar, pode sempre configurar, mas depois arrisca-se a estragar um pouco as suas férias, porque obviamente não conseguiu desligar. Mas obviamente também agora há quem goste, como tu dizes, de controlar e saber, ou mesmo por interesse, saber como é que está a evoluir. Portanto, o facto de estar longe de um computador agora não é um obstáculo. Tu falavas dos alertas, de notificações, eu posso expectar que eles venham de onde? Das plataformas onde eu invisto? Onde é que eu posso desencadear esse tipo de... Já querendo puxar a brasa à nossa sardinha, a DEC Proteste Invest tem a minha carteira onde a pessoa pode acompanhar o seu portfólio. E também temos um sistema de alertas quando saem notícias mais relevantes sobre determinada ação ou determinado ETF, e esses alertas são encaminhados para o e-mail do subscritor ou de quem constitui a carteira, porque a carteira também está disponível para todos os utilizadores, e desse aspecto poderá ficar a saber se aconteceu algo de relevante com algum dos seus ativos. Portanto, também é uma das formas de acompanhar o mercado nas férias. E, portanto, ativando esses alertas, eu posso estar descansada, por exemplo, que tu, Jorge, não vais de férias e vais estar a monitorizar o mercado. É isso? Não, se eu for de férias, estará certamente outro analista que acompanha o mercado. Aliás, nós temos uma equipe de vários analistas, que já convidaste aqui vários. Portanto, há sempre, e depois também nós também temos mecanismos automáticos, em algumas circunstâncias, de disparar os alertas caso seja necessário. Mas nós gostamos sempre de disparar o alerta, não só pela questão da variação do preço, mas porque há notícias relevantes e acompanhá-las com uma análise nossa. As questões geopolíticas até de que falávamos há pouco, não é? Sim. Que podem... Sim, portanto, ou seja, não só o alerta do preço, mas também tentar explicar o que é que está a acontecer e se eventualmente é necessário que o investidor tome alguma medida para ajustar a carteira. E, portanto, os mercados não vão a banhos e os analistas da DEC Proteste Invest também não vão, aparentemente. Esperemos que possamos ir. Sim, mas os mercados nas últimas décadas já não há o conceito de férias, ficou como coisa do passado, mas com a globalização e a digitalização e os mercados eletrónicos, o verão no hemisfério norte já não tem o impacto que tinha. Na rentrée, e imagina que eu de facto nem sequer olhei para o meu portfólio, na rentrée, alguma coisa a que eu deva estar atento no regresso? É ver se o portfólio continua a fazer sentido. A fazer sentido, isso está de acordo com os objetivos, mas isso tanto na rentrée como é algo que se deve fazer periodicamente. A ver se, às vezes, algum investimento pode correr muito bem, então essa ação já tem um peso muito grande na carteira. Se calhar convém vender parcialmente para não ficar muito exposto àquela empresa. Isso são ajustamentos que é relevante fazer pelo menos 3 em 3 meses, olhar e ver se continua a fazer sentido. Sim. Muito bem. Vamos agora então ao nosso momento Santíssima Trindade da Arte para Investir. Jorge, conheces bem esta questão, mas adaptando aqui este episódio, quais são os 3 mandamentos que eu devo seguir para não fazer a asneira da grossa e não perder dinheiro nos mercados, enquanto posso degustar, aliás, uma bola de Berlim na praia? A primeira regra é ter já a carteira bem diversificada, não ter posições com demasiado risco, e então a terceira é gozar as férias merecidas. com os ganhos obtidos com a estratégia ao longo do ano? Aconselhas? Ao longo do ano, ao longo de vários anos. De vários anos. Sim, não convém consumir os ganhos logo todo de uma vez. Muito, muito bem. Obrigada, Jorge. E agora, neste podcast, também já sabes o que é que segue, que são, portanto, as dores de investidor escaldado de meter água tem medo, ainda mais nas férias, acrescente eu hoje. E, portanto, Jorge, desligas dos teus investimentos na praia ou segues obsessivamente o up and down dos mercados? Não, os investimentos propriamente ditos não, mas o acompanhamento geopolítico e dos mercados, isso continua a fazer. Isso aí
Não consegues. Portanto, tu Não. nunca vais dizer que nunca perdeste uma excelente oportunidade por teres adormecido ao sol, por Não, exemplo. posso ter perdido a oportunidade, mas não perdi a notícia. A notícia, pelo menos, essa chegou. Se depois atuei em conformidade, se calhar também não ter atuado também pode ter sido uma boa decisão. E às vezes acaba por ser a melhor. Não há arrependimentos de praia? Não. Não. Muito bem. Obrigada, Jorge. Obrigado. É bom saber que praia e Down Jones podem coexistir em sã convivência. Agradeço naturalmente os teus esclarecimentos, como sempre. Espero que tenhas umas boas férias. Obrigado. E que te revedes com os outros analistas e que o índice SP500 te acompanhe. Espero que sim. Aí desse lado, boas férias também para si, bons investimentos. Mesmo em alturas de muito calor nos mercados, o ar-condicionado da DEC Proteste Invest está sempre ligado em dec.proteste.pt/invest, onde os nossos analistas medem as temperaturas da alta finança. O Pode Investir volta em breve. Até lá já sabe, não gasto em ativos tóxicos, nem em bolas de Berlim.